Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou estar passando para vocês a aula da Independência nas Américas, que é a aula do dia 20, tá? Era para essa aula ter ido no ar aí no mesmo dia, mas eu tive um problema com a minha internet que eu consegui somente normalizar agora, tá? Então vamos lá. O que seriam, né, essa independência nas Américas? Elas vão surgir graças ao embasamento dos ideais iluministas. Tá? E aí você vai ter a presença de pessoas libertadoras. Eram as pessoas que queriam acabar com o antigo regime no qual as Américas estavam instauradas. Quando eu falo em Américas, galera, não estou falando dos Estados Unidos, tá? Eu estou falando da América como continente, no seu todo, tá bom? Bem, então o que acontece? Essas independências elas vão surgir graças à questão do iluminismo ser introduzido dentro desses países. Então, a gente, graças às ideias iluministas, nós vamos ter aí o início de um movimento emancipatório, que é o quê? Vai buscar a liberdade de suas localidades. E aí a gente se questiona, buscar a liberdade de quem? Tá, professor? Eu estou preso a quem? Buscar a liberdade em relação às metrópoles, que eram os países dominantes. Lembrando, no caso brasileiro, tá? A gente tem Portugal como metrópole, Brasil como colônia, tá bom? Bem, dentre esses grupos, né, de emancipatórios, principalmente ela vai citar muito o exemplo no começo da relação entre Espanha e os seus países colonizados. Nós vamos ter então grupos sociais que vão surgir e estes grupos vão acabar entrando em conflito para conseguir uma liberdade de fato. Quem são esses grupos? São os crioulos, que são os descendentes de espanhóis na América, tá? Os chapetones, que são os caras que moram na América, mas foram nascidos na Europa, tudo bem? E estes dois grupos, eles vão ter conflitos por qual razão? Quem é nascido no Brasil tem menos direito de quem é nascido na Europa. Então, assim, a questão de impostos, eles vão pagar. Quem é nascido na Europa vai pagar menos impostos, tá? Mesmo sendo pessoas que vão ter convívios no mesmo local. Vamos utilizar as mesmas ações, então, pelo fato de ele ser considerado um espanhol puro, tá? Ou melhor, um espanhol não, um europeu puro, esse pessoal vai acabar entrando em conflito, tá? E aí vão existir algumas lideranças políticas que vão começar a refletir, graças aos ideais iluministas, e começar a questionar essas ações, tá? Aqui ela cita o exemplo de São Martin, que vai buscar uma independência política, ou seja, que agora esses continentes americanos, o continente americano, ele não depende mais do continente europeu, tudo bem? E o Simão Bolívar que vai pegar a parte mais nossa aqui dos pan-americanos, tá bom? Lembrando, o que é pan-americano ou pan-americanismo? É a união dos territórios espanhóis, tá bom? Então ele queria que esses territórios se unissem, esses territórios espanhóis, aqui na América, se unissem para garantir uma liberdade. Deu certo? Não, mas o ideal de liberdade já foi aplicado e já foi um grande avanço se a gente for pensar para a época, tá bom? Bem, a França e a América elas vão passar por um contexto de modificação, de mudança de forma de governo. Então, nesse mesmo tempo, enquanto a França está lá com suas ideias iluministas, a América também está começando isso. Então, vai unir o útil ao agradável. A América queria mudar, não sabia como. A França queria mudar e estava iniciando esse processo. Então essas uniões elas vão meio que casar. Esses ideais eles vão se entrelaçar entre si para dessa forma gerar novas mudanças, ao atingir os seus objetivos. E aí, qual que era a grande lógica? Apesar de eles terem um ideal de liberdade, existia uma diferença entre o que a França queria e o que a América queria. A França ela lutava pela queda de um regime político, então ela queria o fim do absolutismo no contexto geral. O principal ponto do iluminismo era a queda do antigo regime. Já a América, ela queria uma luta por independência. Ou seja, ela só não queria mais ter que pagar impostos ou coisas do tipo para a Europa. Ah, não tem mais ligação com a Europa, tem um rei, sei lá, no Brasil, por exemplo, um rei brasileiro que vai governar, vai ficar por isso mesmo? Vai. Então, apesar de algumas ideias baterem, os ideais principais eram diferentes. A França buscava o fim de um regime como um todo, tá? E a América ela buscava simplesmente o fim das ligações com as suas metrópoles, dos países que dominavam elas. Tudo bem? Bem, em relação a essas ações, o que acontece? Então ela vai colocar o seguinte, né? Que o absolutismo, no qual era o governo que estava implantado, se eu penso em qualquer ação iluminista,
eu estou indo contra o absolutismo da época. Tudo bem? Então, qualquer ação iluminista, eu estou indo contra o absolutismo. O que acontece? Mesmo tendo esses ideais diferentes, quando a América começou a buscar um processo de independência, inconscientemente ela também já estava incentivando o fim de uma monarquia absolutista. Que é o quê? Monarquia absolutista é quando o rei faz o que quer, quando ele quer, da forma como ele quer. E essas ações vão levar aí a umas outras revoluções, como a Conjuração Baiana e a Revolução Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, que tinham a ideia do quê? Acabar com essa lógica de dependência de outros países. Só que, consequentemente, esses ideais levaram ao surgimento de novas ações. Então, olha lá, se eu consigo uma independência de um determinado país, por que não agora acabar com essa forma de governo? Pensar, por exemplo, numa república, né, que seria algo que atendesse a população, aos direitos totais da população. Então, essa aula ela vai colocar o seguinte, que graças às ações aplicadas pelo iluminismo, outros países, e principalmente as Américas, elas vão ter esses ideais libertadores, esses ideais de liberdade, no qual eu deixo de depender de um determinado local, de um determinado país e passo a caminhar por conta própria. Ah, professor, qual que é a diferença de ideia de França, tá, e ideia da América? A França queria acabar com o regime no seu contexto total. Sem rei que manda, dividir o poder entre as pessoas, beleza. Já a América não, ela queria acabar somente com a dependência com outros países. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.